Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio 39. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Eu sou Raquel Teixeira e antes da gente apresentar o convidado, a gente quer convidar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube, seguirem a gente no Spotify. Eu sou Ana Gandolfi e, além de seguir, se você puder dar 5 estrelas no Spotify, deixar o seu like no YouTube e compartilha também com seus amigos pelos grupos de WhatsApp, que ajuda que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas que se interessem pelo tema. E aí, Ana, quem que a gente vai entrevistar hoje? Hoje a gente está com Ítalo Abreu, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Ítalo é cirurgião vascular, mas não, a gente não vai falar só de cirurgia vascular. Bem-vindo, querido. Ô, Raquel, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ana também, parabéns pelo projeto de vocês. Eu sei que isso aqui é muito desafiador, né? Eu tô nessa jornada aí também do digital, eu sei que isso é muito difícil conciliar várias coisas com o nosso dia a dia, né? Sim. Então, parabéns pelo projeto, obrigado aqui pelo convite mais uma vez e vamos bater esse papo, ver se a gente consegue ajudar, né, mais pessoas com um pouco da nossa história aqui e difundir isso. Bom, a gente sabe que você é multitask, tem várias coisas aí que dá pra gente falar, mas vamos começar do começo, contando pro nosso público aí quem é o Ítalo. Bom, multitask nem sei, viu? Às vezes, sim, às vezes a gente fala que o multitask é ruim porque a gente não consegue focar em muita coisa, né? Então, às vezes eu sempre tô me policiando para eu tentar fazer menos coisas e tentar fazer coisas com mais qualidade, que a gente acaba fazendo várias coisas. Principalmente quem é hiperativo, acho que tem esse problema. Bom, sou Ítalo Abreu, sou de Fortaleza, né, do Ceará. E fiz cirurgia geral, depois fiz cirurgia vascular. E aí depois fiquei um ano acompanhando um grupo aqui, né, numa espécie de como se fosse fellow, que a gente chama. Depois fiz as provas de títulos de cirurgia vascular, endovascular, angiorradiologia. Nossa, cada um desses é uma prova? Cada um desses é uma prova de título, né? Gente, prova de cirurgia geral. Que antes, né, tinha uma história que eu tentei também. Tinha um projeto de fazer radiointervenção, acabei até passando na residência, mas desistindo. E hoje trabalho com cirurgia vascular e endovascular, né? Fiz também um projeto fora do país, então fui para uma universidade que chamava Stony Brook, Long Island. Fiquei 3 meses lá e depois fiz também no Arizona, no TMC também, Auto Observer Research, que era em Tucson também. E você fez toda a sua formação médica e de cirurgia, tanto geral quanto vascular, no Ceará. Você veio para São Paulo depois. Depois, exato. Eu fui 90% em Fortaleza aqui, né? Uhum. Então, na verdade, aqui eu só fiz um plusinho acompanhar pessoas, né? Mas você já era cirurgião vascular, já era né? cirurgião vascular, né? Já tinha um título, já tinha também as provas de título e os RQS. Então eu fiz depois, eu fui fazer um plus ali também para conhecer pessoas e pensar na possibilidade de que eu vinha para São Paulo e eu já tinha pesquisado no mercado, eu falava, eu tô indo para uma selva que tem 23 milhões de pessoas, que tem muito médico com certeza, tem muito dinheiro, mas tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Tem aquela frase que eu ficava pensando, não tem como você ir buscar o mel sem ser picado por abelhas. Então conheça o mel que você tá indo para você conseguir chegar lá. E o que te fez mudar de Fortaleza para São Paulo, Ítalo? Compartilha aí com o pessoal. Olha, acho que foram múltiplos... Foi o amor pela selva de pedra? Não, com certeza não. Nem imaginava morar aqui, mas um canto que eu fui criado na praia, numa logística ali muito pequena, né? De uma facilidade muito grande, digamos. A tua família é de Fortaleza? A minha família toda é de Fortaleza. Meu pai é cearense, mas morou no Rio a vida inteira, mas meu pai faleceu, eu tinha 5 anos. Então só morei minha mãe, eu sou filho único, minha mãe era professora e ela sempre foi professora de colégio ali pelo Ceará, no litoral, que era Titanzinho, que eram as praias ali. Então, como só era eu e ela, eu vivia com ela, então vivia aqueles locais, aquelas praias, e minha tia tem barraca de praia. Então eu vivi nessa região, né? Menino, você era caiçara quase. Era aqui, caiçara, então, só que aquela parte do Fortaleza ali. Então, foi na época, minha namorada, hoje minha esposa, a gente estava se movimentando já com o tempo de namoro, falou, onde que a gente vai morar? E aí ela trabalha na multinacional há muito tempo, ela veio desde estagiária, trabalha 13 anos na mesma empresa, e a gente estava com aquela logística, né? Olha, a medicina não está mais como era do passado, não existe aquela facilidade que é antes, então vamos ver a logística, eu não posso tirar do seu emprego, você tem um emprego legal também, então vamos ver que pontos a gente mapeou, ela é muito planilhada, e a gente mapeou na planilha quais eram as possibilidades.
E ela tinha possibilidades fora do Brasil, que eu já fui cortando. Falei, Me paciente, facilita. me facilita. Então, fora do Brasil, locais que eu não tinha a mínima ideia da língua. Falava, olha, isso aqui vai ser mais difícil. Pra Noruega, né? Não, a empresa dela chamou ela pra China. Falei, Nossa, não. filha, se tá difícil aqui na Vila Leopoldina, imagina na China. Muito bom. E aí foi um acordo, né? A gente foi planilhando e a gente foi vendo, olha, São Paulo é uma possibilidade. Pra ela é muito bom, porque a sede da empresa era aqui. Eu falei, a hora de eu tentar uma coisa agora, então fui na busca mais do consultório. Então fui pra buscar um consultório aqui. Eu vou te contar um pouco dessa história, como foi difícil essa parte de consultório Boa. aqui em São Paulo. E aí no começo eu ficava indo e voltando. Então foi na época da pandemia. Então eu abdiquei a minha também. Eu tive uma facilidade muito grande, a gente tem que deixar claro, da parte financeira. Né? E minha esposa, a gente tinha um acordo muito legal, então a gente não podia gastar. A nossa grana era testando, comprando milhares de voos e testando aquela cidade. A gente morava num apartamento de 26 metros quadrados. Então foi toda uma organização para fazer isso, para ver se isso dá certo. Né? A gente não tinha carro, só andava de Uber. Ela tinha um benefício ali também de parte de gasolina. Então também teve uma parte financeira que isso, eu tenho que falar que eu fui privilegiado dos dois de ter essa organização e ter uma certa congruência nos pensamentos também. Então esse primeiro ano foi um ano bem desafiador, porque eu ficava vindo de 15 em 15 dias para Fortaleza. Isso que ano que foi? Isso, vamos lá. 2022? Não, 2022. Foi 22. Quando a gente começou, 2022, fez 2 anos agora. E esse 2022 a gente estava indo e voltando, eu ficava de 15 em 15 dias indo e voltando, porque Fortaleza era onde meu consultório, então era o meu forte. Aqui eu estava tentando implantar consultório para ver se dá certo. E eu fiquei muito, na verdade, tive um choque de realidade quando eu fui ver os plantões aqui, que era pior que Fortaleza, o pagamento, mas os plantões muito longe. Mas eu não queria mais essa realidade, eu estava insatisfeito com essa modelo, então ainda peguei alguns plantões de alguns hospitais, super difícil de entrar os hospitais em São Paulo, né? São muito fechados, se você não conhece, você não tem carta de recomendação, não tem padrinho, você tem prova de título, mestrado, doutorado, isso não importa muito, você tem que conhecer pessoas, e lógico, você tem que ter o seu hard skills, fazer a sua parte, né? Claro. Você tem uma residência legal, tem que fazer as provas de título, tem lá o seu currículo legal, mas você tem que conhecer pessoas. Dificilmente você vai entrar no Einstein para levar seus pacientes para operar, chegando lá e mandando uma cartinha, me cadastra aí e levanta a mão. Não. Provavelmente não. Né? No Vila Nova Stein, nesses hospitais grandes também não. Eu acho que também tem um viés, porque a gente que é cirurgião tem um problema, na verdade. Quer dizer, problema, enfim, é como funciona, né? A gente faz cadastro, eu acho que você talvez não tenha noção de como é, né? Não. A gente faz cadastro em uma porrada de hospitais, porque, na verdade, desde que o hospital tem um mínimo de estrutura, vai depender muito da escolha do paciente e da escolha de onde o convênio dele cobre. Né? Só que você imagina que num hospital, sei lá, vou dar um exemplo de hospital médio, tá? Não vou nem falar de um hospital top, porque o top, um hospital médio, você imagina a quantidade, por exemplo, de neurocirurgiões que está cadastrado. Entendeu? Entendi. Então, porque todo mundo é cadastrado lá. Todo mundo que você conhece na cidade é cadastrado lá e tem alguns outros de fora. Porque todo mundo, é diferente do clínico que ele normalmente, mesmo que ele fique em 3 hospitais, ele só faz aqueles 3. Ele não precisa nem ter cadastro em outros. Exato. A gente não. A gente às vezes roda em um dia, na verdade, de passar a visita, a gente roda em 3 hospitais em um dia. Você imagina num ano, você passa por 6, 7, 8 hospitais. Não, a gente então, da clínica é só se cadastra no hospital, que você ou tá dando plantão ou tá indo passar Ou tá visita. indo passar No visita. máximo Exatamente. 2. Exatamente. Quem sabe Então, 3. isso Então, eu peguei essa um- dinâmica é complicada É pro diferente. cirurgião, acho que é um pouco pior. E o cirurgião ainda tem a questão da equipe, né? Total. Que é outro problema, que eu sempre falo. O clínico é o cara que trabalha sozinho, né? Ele abre uma porta ali, mesmo que ele vai fazer o hospitalar, ele trabalha sozinho. Total. Né? Ele pode ter alguém para passar a visita junto com ele, para dividir as visitas. Mas o cirurgião, ele não trabalha sozinho. Ele vai ter que ter parceiros ali para ele construir. Nem que ele pode até fazer o mais básico daquela especialidade, né? Mas ele vai ter que ter alguém ali para Exatamente. compartilhar na hora que o bicho pegar, de uma complicação, de alguma coisa. Mesmo que sejam coisas de baixa complicação, e a sua Exatamente. estatística é clara, você vai ter alguma complicação na vida. Isso Claro. Isso. não tem como. Então foi uma época, assim, foram 2 anos no geral, eu falo que difíceis, porque montar um consultório em São Paulo, principalmente se você não tem esse fluxo de caixa, chegar e alugar uma sala, você vai alugar uma sala em São Paulo hoje, em Pinheiros é R$6.000, um aluguel só da sala, você vai colocar uma secretária, vai colocar mais 2.000, seu custo vai virar de 10.000, aí você bater na porta do hospital, me dá um ambulatório aí nesse hospital, ele Não vai tem. rir de você. Quem é você, né? Quem é você no jogo do bicho? O que é que você me deu aqui pra cá, né? Quantos pacientes você tem? Ele pergunta logo assim. Exatamente. Quantas cirurgias você trouxe no último Quantas- mês? Quantas cirurgias você trouxe? Então, o começo eu acho que é difícil para todo mundo. Sim. E, logicamente, hoje
eu tenho ali 50 médicos saindo da USP, 50 saindo lá da Unifesp, 50 do IUASP, são pessoas muito boas. Lógico que eu tenho também muitos hospitais, né? Isso eu vejo até uma dificuldade de Fortaleza, que é uma cidade grande, mas eu tenho poucos hospitais. Aí a minha experiência é exatamente o contrário, né? E a Raquel viu, de Vou certa forma, contar. os dois, né? Exato, Então, pode fazer é exatamente o contrário, assim, aqui eu fiz endócrino, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de medicina hospitalar, eu sempre trabalhei, continuei trabalhando em emergência e alta complexidade, e fui para Fortaleza, e quando eu cheguei lá, como eu sempre dei plantão de pronto-socorro de clínica, nunca foi nenhum problema, porque muita gente acha que é demérito, né, você tem uma especialidade da plantão de clínica médica, para mim não era. Mas a realidade que eu me deparei quando eu voltei para dar plantão no HGF. Então eu tinha, tipo assim, eu fiz internato lá, eu conhecia as pessoas, eu tinha um QI, porque também não era tão fácil chegar e dar plantão, mas a sorte, eu tinha que se eu não fosse, né, me associar a uma cooperativa, porque não é por PJ lá, não é por empresa, então já tinha essa dificuldade. A minha sorte é que como eu me formei, eu sou bem mais velha que o Ítalo, obviamente, formei em 2009, era de graça para se associar na cooperativa. Hoje em dia você paga, acho que R$5.000. Pra entrar na cooperativa pra dar plantão. Não é cooperativa, tipo, vou entrar na Unimed. E com imposto muito maior. Com imposto muito maior. E tem o desconto da cooperativa, demora 3 meses pra receber, porque a cooperativa... O plantão demora 3 meses Presta atenção, vai ouvindo. 3 meses pra receber, daí quando recebe desconto X lá da cooperativa, que é a porcentagem da cooperativa, mais o imposto de renda, que eu já tendo um outro emprego como eu tinha, eu bato no teto, né? E 27,5 de desconto de imposto de renda. Não suportei, eu falei, não dá pra mim, isso aqui não dá pra trabalhar pela forma do trabalho, não pelo plantão em si. Pelo plantão, né? Quando eu dava na observação, já quando eu era residente da vascular, dos últimos anos da vascular, daí plantando nas observações, era assim. A gente tá falando também do hospital de maior complexidade do estado do Ceará, né? Pacientes extremamente complexos. Tipo o HC de lá, o HGF é o Hospital das Clínicas. E os hospitais particulares de convênio lá em Fortaleza são quase que clínicas, né? Vêm todos de clínicas, são puxadinhos. Não tem os hospitais são muito pequenos. Tem pouquíssimo hospital. Quando a gente pensa em vamos dizer assim, leitos hospitalares, Recife, que tem um PIB hoje em dia menor do que o de Fortaleza, tem um parque hospitalar quase 10 vezes maior do que a cidade de Fortaleza. Agora, eu tenho noção do de Recife, porque eu tenho alguns amigos, grandes amigos neurocirurgiões de Recife, eu sei que eles têm uma estrutura boa, assim, o hospital particular. Lá tem, eu já estudei um pouco esse mercado e tem uma curiosidade muito grande aqui, como a Raquel falou, eu tenho um PIB maior, eu tenho pessoas de alta renda, mas eu tenho um mercado de planos de saúde para o hospital se sustentar, principalmente um hospital de mercado, que ele pensa 2 vezes. Sim. Porque eu tenho um share de mercado, vamos falar aproximadamente aí, eu não sei como é que tá hoje, faz muito tempo que eu vi, mas sei lá, 40% da Unimed. Isso. E aí da classe A e B. E aí eu tenho os outros planos. Então, um hospital, para chegar, ele vai ter que ter um fluxo de caixa muito grande para ele se sustentar. Até conseguir realmente gerar um fluxo de pacientes. E Fortaleza já tem um ticket menor. Então, os hospitais não têm coragem. Chegou agora uma rede lá, comprou 5 hospitais, que é a Rede Córea. Eu conversei recentemente com um dos conselheiros. Como é que estão lá? Que eles falaram, a gente não vai investir mais milhões aqui. A gente gastou 120 milhões, a gente fez uma prospecção dos últimos 10 anos e viu que o ticket está piorando. A Unimed não está diminuindo, eles tentaram barrar a Unimed lá, mas não tá, ela tá numa curva de crescimento menor do que o que era, isso é um fato. Mas ela construiu um novo hospital. Isso. Então, eles têm medo de investir, porque o ticket é mais baixo. O mercado de Fortaleza é extremamente difícil. Ele te esmaga muito, né? Para quem é cirurgião e participa de uma grande cooperativa como a Unimed, que é a maior de todas lá, você consegue ter um valor agregado de consulta muito bom, porque a consulta, o ticket médio é baixo, mas você faz, muitas vezes, o cirurgião vascular faz o Doppler, se você ganha o procedimento e você tem custo baixo, no geral, de consultório, que é diferente um pouco de São Paulo, você consegue estabelecer bem. Pro clínico, o cenário é muito difícil, né? Total. Eu não consegui me inserir lá em hospital, por exemplo, porque não valia a pena. Para passar interconsulta de endócrino lá, eles queriam me pagar R$70. Nossa, bruto. Eu falei assim, eu vou particular só. E aí me chamam, mas só eu que vou também. Não tem nenhum endócrino que faz hospitalar. Eu já fui no Apvida, eu já fui na Unimed, em todos os hospitais. Eu tive que fazer cadastro nos hospitais. Eu falo que quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionado que lá em Fortaleza, mesmo que você está no hospital público, você cadastra a sua PJ. Eu dava plantão em Sobral. Quando veio a pandemia, tudo fechou. Então, o único canto que eu fiquei dando plantão ao meu tempo foi HGF e Sobral. Então, lá você cadastra o seu CNPJ. São Paulo, não. Você tem o dono da equipe, você entra no CNPJ do colega.
E aí eu fiquei meio atrás, porque existia pouca transparência de algumas equipes que eu fui ver. Então eu falava, cara, eu achei que aqui eu falei pra minha esposa na época, eu falei, ó, aqui é um local que é de terrenos alugados. Em alguns locais você paga um pedágio. E esse pedágio pode ser alto ou não. Mas Se você está disposto. Isso, o que você está disposto. O que você está disposto e o que você acha que isso vai lhe agregar valor, né? Você está com uma pessoa que você vai aprender muito, tá tudo bem se o cara pegar 50% do meu faturamento. Ok. Agora, se uma coisa às vezes não vai agregar, às vezes a pessoa está só lhe pisando lá, pô, será que vale a pena? E até hospitais públicos eu vi isso aqui. E aí você cadastra na PJ. Não tem transparência? O que esse cara tá falando com a PJ? Tive um caso de uma equipe que eu tava que o cara falou assim, olha, você tá nessa PJ, e eu dei alguns plantões, eu resolvi um tipo de cirurgia que ninguém queria fazer lá, que era bypass, ficava na terça-feira fazendo. E aí depois, você tá na minha PJ. Aí era uma desorganização tão grande que eu não tava nessa PJ. Depois essa equipe saiu, essa equipe fez dívida. Todo mundo foi pro Serasa. Gente, Isso, coleguinhas, isso é uma coisa super importante. Gente, a gente fala hoje em dia, PJ, pessoa física, pessoa jurídica. Ser de uma empresa é igual a você ser societário daquela empresa. Exato. Você é sócio proprietário da empresa. Qualquer problema fiscal, financeiro, né, jurídico daquela Trabalhista, empresa, se tiver, não, às vezes, que dívida às vezes trabalhista, Tem isso. uma secretária que trabalha num... Isso. Total. Você vai ser arrolado em qualquer um Exato. desses processos administrativos e ou jurídicos que a empresa... Isso não, de novo, é muito delicado, assim, né? Você, entra nessa empresa aqui, que daí tá tudo certo, a gente vai receber seus plantões, e o seu cheque vai chegar, tá aqui, quanto que você vai receber, Mas com você tudo sabe que isso é descontado. uma coisa Isso é tão perigoso, eu acho. relativamente recente. Porque assim, quando eu comecei a dar plantão, provavelmente 2012, sei lá, a gente era sempre CLT. CLT, porque na maioria dos hospitais públicos aqui, quem gere é uma OS, então a gente era CLT ou eventualmente concursado, né? Mas assim, concursado obviamente foi ficando cada vez mais raro. Mas isso no E aos SUS, né, poucos- amiga? Acho que no SUS, mas Isso. no no você tá falando privado que- já era PJ. Não, sim, mas é que Ah, ele isso tava é no falando de SUS? plantão. Ele tá falando de plantão no SUS. Do plantão do SUS. Caraca. É por isso que eu tô Não, falando. eu entendi que era no hospital Não, particular. e daí Não, tem não. uns... Eu acho que eu tenho Imagina. uns... deixa eu pensar. Faz uns, sei lá, pelo menos na neurocirurgia. Tem uns 7 anos que começou a surgir as PJs. Só que depois, depois que começou a surgir, foi avassalador, assim. Porque é um custo muito Que mais coisa. baixo. Né? Exatamente. Daí eles começaram a demitir todos os CLTs e contratar PJs. E a PJ é um valor cheio. Então, eu não sei, tá? Eu tô falando números hipotéticos, mas assim, imagina que chegam pro Ítalo e falam, olha, eu quero a sua PJ, eu vou te pagar 80 mil pelo mês. Exato. Você tem que preencher a escala. Você se vira. Tem que fazer isso, só bota você os se critérios, vira, né? Exatamente, não Sim. só você se vira, como assim? Ele vai chegar e falar assim, bom, quanto vai ficar pra mim? Isso, o meu Né? é esse, o do Então coleguinha. ele vai falar assim, eu vou tentar oferecer o mínimo possível pro cara dar o plantão, ele aceitando, pra ficar com o máximo possível pra mim. Exato. Agora, o cara não aceitou, eu vou subindo, entendeu? É quase um leilão, Entendi. ao contrário. Não. Eu vou fazer um paralelo de novo, que acho que é importante. Tem muita gente do Ceará que escuta a gente. Lá a realidade é parecida, mas é diferente. Lá também chegaram as OS, só que lá o esquema não é com PJ, amiga, é com cooperativa. A pessoa tem que entrar em um monte de cooperativa, aí a cooperativa ganhou aquele leilão, sei lá. Não é leilão, como é que chama? Enfim, ganhou aquela administração daquele pronto-socorro daquele É hospital. a concorrência, né? A concorrência, faltava a palavra. E aí você tem que entrar na cooperativa e a cooperativa é a mesma coisa. Tá aqui, o valor desse contrato é X e você, coleguinha Ítalo, que é o chefe dessa cooperativa, se vira para preencher a escala. E aí as cooperativas vão surgindo e baixando cada vez mais o valor da hora trabalhada sem também nenhum vínculo. E você só tem o ônus, né? Que você Exato. tem que estar lá na sua escala. Se você não for, você tá ferrado. O que eu achei E diferente ninguém- de São Paulo, que negativamente, as poucas experiências que eu tive disso, foi que na cooperativa era ruim, porque eu tinha um desconto muito grande. Mas se eu fosse buscar lá, eles mandavam toda a transparência da cooperativa. Ah, sim, tem que né? mandar, porque você O precisa... dono ganha tanto, coisa- o custo da cooperativa é esse. Aqui eu não tinha isso. Aqui era assim, o plantão é esse. Vai cair na sua conta. E pronto. Você aceitou nada. por esse valor Você e ponto. aceitou? É. Então depois eu descobri que, na verdade, o colega ficava com tantos mil de cada pessoa. E é assim. Ok. E claro se que você não for- quer. É isso que eu ia falar. Se você Tem for outro. questionar, Tem tem outro que queira, exatamente. Então também é uma condição também de trabalho. A mesma Também. condição que eu falo que você vai abrir um consultório em São Paulo, você não tem muita opção de querer atender plano de saúde. Porque você não vai cadastrar o Bradesco no seu CNPJ atendendo ali. Não. Então, às vezes, é uma condição de trabalho Claro. de você se adequar ao mercado e ir lá. Uhum. E vai lá atender particular, porque essa é a sua condição. Ou você vai ter que ir, né, para um
para um hospital, atender ambulatório, e aí fazer esse fluxo, e aí tentar melhorar. Falando de consultório, a dificuldade que eu tive aqui, quando eu cheguei aqui em São Paulo, a primeira coisa que eu foi mapear os dados, né? Eu peguei o IBGE, calculei quem é meus pacientes, então pacientes de varizes, 30% da população, mulheres. Fui lá para Alphaville, porque eu achei que tinham menos médicos por metro quadrado, eu tinha menos anúncios. Você é muito organizado, vou contratar o E aí eu tinha... minha vida. E aí, eu não sou não, só algumas coisas, tá? Tá louco. Tem outras coisas, Me passa essa planilha, pelo amor. Exato. tem outras Manda coisas pra que eu gente. sou desorganizado e muito. A gente quer esse Excel. Mas eu sou muito desorganizado. Então eu botei lá uma coisa simples, eu falei, olha, tem uma população local aqui, tem uma renda alta, tem um custo baixo de anúncio e tem poucos vasculares que eu tô botando aqui no Google os nomezinhos dele. Você falou, Tô pô, escrevendo, matemática tá perfeita. Matemática tá Arrasou. ótima, então vamos pra lá. Aí tinha um colega que eu conhecia, falei, cara, isso vai dar ótimo, porque lá é um oceano azul, né? Aí eu fui lá e aluguei um apartamento do lado onde eu queria. Comecei a estudar um pouco, não botei os 2 pés, que eu tinha que investir, então eu falei, cara, a primeira coisa é que eu tenho que comprar Aí ultrassom. você foi morar lá? Fui morar lá, do Ah, lado você onde eu também. ia montar o consultório. Você também é ousado. Ousado. Aí aluguei um apartamento lá de 30 metros Em Barueri, quadrados. no Em Alphaville. Barueri. Ah. Que era o bairro que chama Betaville, que não é Alphaville, que o Alphaville é mais caro. Desculpa, Era deixa eu rir. Betaville. Adorei. E aí, vamos lá, o metro quadrado mais barato, aluguelzinho barato, vamos ficar. Ficamos nesse flat, era de frente onde eu tava pensando, prospectando que ia montar o consultório. Tinha um colega que já tinha uma sala lá, eu falava, vou atender na sala desse colega e depois vou alugar uma sala só pra mim. Então, vou conhecendo, vou ver, será que esse colega pode ser meu sócio pra eu diminuir o meu custo, né? Sim. Mas eu não conhecia ninguém e tal, e fui vendo. E aí eu falei, cara, então não posso ser sócio desse cara, então vou fazer uns anúncios, vou atender aqui sozinho em São Paulo, mas deu tudo errado. Os números eram ótimos, Sim. mas as pessoas não iam por anúncio. Meu site lá não estava bem, o público de Alphaville é super fechado, é difícil a região, tem uma população mais muito concentrada, muito de comunidades, e as pessoas não interagem muito, pelo menos foi o que eu senti, eu posso até ter um viés, mas enfim, minha experiência foi ruim. Não, é assim Falei, mesmo. cara, vou sair daqui e eu vou procurar outro canto que seja um pouco mais barato, mas que eu consiga estender mais meses e que eu consiga testar por mais tempo. Sim, porque você, pra não ir consumindo todo o Vai seu consumir, dinheiro. eu falo que, eu falei isso até para alguns colegas lá no nosso canal, que a gente fala como se fosse um tanque de combustível. E às vezes o tanque de combustível no avião, você não pode ficar rodando o Brasil toda hora, você tem que saber para onde você tá, e todo mundo tem seu tanque de combustível, né? Isso é uma coisa pessoal e a Sim. história de cada um. Então o meu tanque de combustível era aquele. E aí eu mudei novamente. E aí fui para Pinheiros. E aí Pinheiros fiz todo o cálculo de novo. E eu vi, olha, aqui no final de Pinheiros eu acho que vai dar certo, porque eu tenho menos vasculares nessa região, eu tô um pouco perto do metrô, acho que o site aqui vai ranquear melhor, eu vou fazer Google Ads, vou fazer toda essa parte da parte digital, e aqui eu posso ficar mais tempo testando. E outra coisa era do lado da minha casa. Então vai estar muito mais confortável a minha logística daqui. Aqui em São Paulo, logística é tudo. É tudo. É tudo. Você tem que E aí, trabalhar perto graças de onde a você Deus, mora. e eu comecei a aumentar. Então, reloquei sala. Aí eu comecei com 4 horas semanais, começando com 10, 30, 40. Hoje eu tenho quase 40 horas lá. Tudo, e eu já sou sócio. Então, já tô querendo aumentar e começou a melhorar. Mas no começo, como eu tô falando, deu tudo errado. Não, é bom Né? você contar essa experiência, E porque deu as tudo pessoas têm que errado. Então entender é que muito não difícil. é... E principalmente quando você não tem fluxo de caixa. Né? Às vezes tem pessoas que começam lá no quilômetro 10. Eu posso alugar uma sala de 6 mil reais. Eu tenho aqui 200 mil para gastar. E aí não faz mal, né? Algumas pessoas têm uma reserva maior para destinado a isso. Sim. São prioridade de cada um. Você é de uma geração bem depois da nossa, né? E assim, eu vejo, eu escuto essa tua história, acho interessantíssimo, e eu fiz 15 anos de formada, né? E eu acho que você tem muito mais coragem do que muita gente, assim. Eu comecei atendendo, quando eu terminei a residência, numa clínica de uma colega endócrina, onde a gente atendia convênio, eu recebi uma porcentagem da consulta porque era pela PJ dela, fiquei lá, fiz fluxo de paciente primeiro. Eu nunca pensaria, porque daí de novo, eu nunca vou ser rica, porque eu penso muito pequeno. Jamais abriria uma porta, um consultório sozinha eu lá, o também que eu não, me mas formei. é que eu acho que a gente É que a gente é muito conservadora nesse sentido, né? De não me jogar assim. Mas que legal, você aprendeu muito, você tem muito repertório. E você conversa com o pessoal do Medicine Me, eu digo, com os alunos de vocês lá, sobre esse tipo de experiência. E porque acho que você tem uma bagagem gigantesca para ensinar também o como não fazer, ou já saber as variáveis e sair acertando é mais. Difícil, aqui tem que falar. É difícil. Assim como a medicina, a medicina é muito difícil. Em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Sim. E essa parte que o pouco que eu vi também lá fora, que eu acho que tem uma diferença, principalmente
né, o sonho de algumas pessoas de ir para os Estados Unidos, porque eu penso que lá também, lá o médico é bem menos powerful, ele é bem menos poderoso, entre aspas, porque ele é funcionário de uma grande empresa Sim. e nós aqui somos mais autônomos. É. Bem mais autônomos, às vezes, do que lá. Talvez por oportunidades, aí são milhões de variáveis. Mas eu vejo aqui você, às vezes, tem que se virar mais, Sim. porque o mercado tá mais difícil. Exatamente. Eu tenho muita gente boa, mas eu tenho muitos hospitais, Sim. e a engenharia tá assim, os colegas de administrativas, multinacionais, pessoal do ITA, enfim, todas as áreas, o mundo tá ficando mais difícil. Sim. Sem E dúvida. é que a gente tem que aceitar. E... Aproveita e conta pro pessoal o que é o Medicina em Mim. Isso. Já que a Raquel já legal. puxou essa... Conta pra gente. Bom, mas sim começou, quando a gente tava ali, eu tava no comecinho da residência, né, o meu sócio, o Matheus Eugênio é da UES, ele é psiquiatra infantil hoje, tá até acabando, e a gente começava com uma curiosidade de fazer flashcards. E a gente começou a fazer resumos, nós mesmos, de forma aleatória, sem cobrar e colocando no Instagram. Mas E a era gente- sobre medicina... sobre medicina geral. Geral. Então tudo que a gente estudava, a gente tinha curiosidade, a gente ia botando lá. É, porque mais inusitado do que um psiquiatra infantil e um cirurgião vascular só pode ser medicina geral, né, gente? Mas acho que nessa época o Matheus era aluno Era ainda, aluno da UES Isso, e eu ele era tava no aluno de primeiro medicina ano, comecinho como residência de cirurgia. da geral. Ah, Isso, entendi. já tem um tempão. E e eu gostava já tem um tempão. A gente começou ali em final de 2019, 18 para 19. Então a gente começou fazendo isso, começava escrevendo. Tem algumas empresas que pediam pra gente escrever. E eu gostava de ter ideias, mas quem escreve bem e tem habilidade é o meu sócio. Eu tenho zero habilidade. Né? Eu dou graças a Deus que o ChatGPT hoje, eu falo com o meu primo que eu sempre barrava na redação do UFC porque eu era muito ruim. E eu fui fazer engenharia porque a redação de engenharia, se você tirar 6, você fica em primeiro lugar na UFC. Então, por Você isso fez que faculdade de engenharia? eu fui antes? querer fazer engenharia antes que o tempo sair. Então, esse meu Até por sócio... isso você faz boa planilha de Excel e a gente não, tá vendo? Não, na Raquel? verdade é Já por causa da minha já esposa tá- da hoje. esposa. Já tá É a minha explicado. esposa que trabalha muito corporativo. Eu não sei nada. Eu falo que eu sou burro treinado, mas muito esforçado. Que eu tenho que ficar olhando 10 vídeos no YouTube pra ver se eu aprendo. Eu sou muito ruim, Eu sou mais gente. perseverante lá. Ah. Então começou com isso com flashcard e começou a crescer. Aí começou a fazer 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000, 15.000 e de forma aleatória. E isso num tempo que 10 mil, 15 mil, gente, era Era gigantesco, era É. ouro no E Instagram. aí foi Não existia 20, impulsionamento, 30, não 40, tinha nada dessas coisas. Não tinha nada assim. disso, nada disso. Aqui Não 50 existia. mil. E aí a gente depois começou a monetizar, aí começou às vezes a vender alguns flashcards. E a gente começou a vender books, aí começou a crescer um pouco. A gente parou um pouco no período que estava muito crítico, né? Teve um período da minha residência ali, da vascular, que era muito pesado. Que eu tinha sobreaviso dia sim, dia não. Só eram 2 colegas no hospital. Então foi uma época assim, muito, muito difícil. Então a gente deu uma parada. E aí no finalzinho da vascular a gente voltou a fazer coisa. Final de semana a gente gravava aulas e tudo. A gente chegou a vender para empresas de educação médica, produzir Olha conteúdos só. para eles na época. Depois a gente cresceu um pouco a empresa, depois a gente diminuiu, tirou os funcionários, deu uma pausa, a gente estava ficando com burnout, a gente pecou também, às vezes, até no fluxo de caixa ali do nosso pensamento, que eu acho que às vezes tem que se dedicar, né? E aí, tendo médico, tentando fazer um consultório, porque o que alimentava né, o pão de cada dia era a medicina. Então, você abdicar disso para gastar toda a sua energia nesse aqui, depende de cada um das suas prioridades da vida. Enfim, eu não consegui fazer nem o Matheus. Então, teve um período que a gente parou e de 1 ano e meio para cá a gente está mais profissionalizando, aí a gente difundiu canais, né? A gente está criando, a gente está alimentando agora, a gente tem 1.800 flashcards que a gente não estava usando. Então a gente está fazendo uma plataforma de flashcards. E a gente tem um canal de flashcards, tem um canal só de medicina que o Matheus toca, eu toco a parte comercial desses canais. Então a gente tem parceria com a indústria, tem um curso do Matheus só de psiquiatria, que a gente tem uns alunos lá, tem livros que o Matheus produz, tem e-books. Tem um que a gente difundiu que agora, que é uma academy, que a gente fala mais de carreira. A gente fala como o médico, na verdade, ele trabalhar com qualidade, né? Que é o grande... Eu acho que é o grande desafio, né? Sim. Lógico, o começo a gente não vai conseguir, mas a gente tem que prospectar, trabalhar ali, ganhar mais em menor tempo e ter uma qualidade de vida melhor. Recentemente, eu e o Matheus, a gente pegou uma pesquisa da McKinsey de quase 3.000 médicos americanos e especialistas que não estavam perto da aposentadoria. E 40% dos médicos queriam mudar de área. 60% deles queriam mudar nos próximos 5 anos. Então você vê como é desgastante no mundo inteiro. Sim. As pessoas Sim. ganham extremamente bem,
lá nos Estados Unidos, mas eles estão Sim. querendo mudar de área Porque é antes de desgastante. se aposentar, porque é muito desgastante. Não Né? é só a questão financeira, né? Exato. Essa que é a Então, questão. eles estão ganhando bem. Não tem como. Eu não posso nem falar nesse assunto lá. Então, eles estão ganhando bem. Mas quase 40% deles. Então, ele fala. O título da pesquisa é bem legal. Agora eu me esqueci até em inglês, mas é como se fosse não se preocupe, porque a rotação de médicos é muito grande. Ou seja, tem muita gente querendo sair, mas tem muita gente querendo entrar. Ele fala que a rotação nos Estados Unidos é muito grande. Sim. Hoje a gente tem lá 30%, tem 3 primos lá já. 30% dos médicos são estrangeiros, né? E os americanos nem querem mais Nem fazer querem. medicina, né? Pela Sim. jornada, enfim. Então é uma coisa muito difícil, né? Seja a residência, seja a faculdade, seja o consultório, seja... Tudo é uma batalha grande. E esses meninos fazem de tudo, já ouviu, né, amigo? Tô percebendo. Me conta como é que surgiu, então, essa joia, esse livro maravilhoso, que a gente vai deixar depois o link para vocês, Habilidades para uma Carreira Médica de Sucesso, Soft Skills, que é você, o Matheus, e o Sérgio Belczak, eu não sei se eu vou falar o nome dele direito, já peço desculpas, com o prefácio do Sidney Klausner, que é o CEO do Einstein. Exatamente. Como é que surgiu isso aqui? Essa é uma história longa, mas na ideia que a gente surgiu, né? A gente queria, na verdade, eu comecei com a ideia de fazer um livro de habilidades médicas, mas eu falei, não tem nenhum livro no mercado. Sim. E eu falei, a gente precisa pegar referências, né? Igual a gente pensa na medicina para fazer um artigo, eu pego referências para fazer Exato. alguma coisa. Como é que eu vou escrever Como do é que eu vou nada, escrever, né? Porque não tinha referência. Então, aí eu, tá bom, então não tem na medicina, eu vou buscar nos Estados Unidos. Aí tinham, sei lá, 2 livros fora do país. E eu fui pro mundo corporativo. Então eu tinha essa que tem milhares, né? Exato. E aí dentro da minha casa, né, minha atual esposa hoje trabalha muito, muito com isso. Vou trazer a esposa dele pra cá, que eu já vi que essa mulher... Ela vai ensinar a gente Ela a vai organizar ensinar a vida. De repente é isso que Ela tá é boa. faltando. Vamos trazer ela aqui Exato. pra organizar nossa Ela vida. escreveu o capítulo de produtividade. Olha só. E ela trabalha numa multinacional que cobra muito, muito isso, que chama P&G, que é a Procter & Gamble. Ela trabalha lá há 13 anos. E aí eu via muito isso todo dia dela. Ela tem a universidade, né, da P&G que explica isso todo dia. Todo dia tem a universidade, tem as aulas, a vivência deles é muito em cima disso. Uhum. E eu comecei a ver isso. E aí em 2021, se eu não me engano, não lembro o motivo, mas tinha uma rede social que chamava Clubhouse. Uhum. E aí eu participei de um evento que tinha pessoas de uma grande empresa de educação médica. Nem vou citar o nome, mas começa com A. Mas é uma empresa bem grande. E aí tinha uma pessoa nessa empresa que me viu lá falando dessa aula e falou, cara, eu queria lhe convidar para você escrever, fazer aqui um curso sobre isso. E eu falei, nossa, que legal e tal. E aí, de novo, a oferta é muito grande, fiquei deslumbrado. Eles pagaram tudo para mim, super legal. E aí, quando veio o contrato, eu falei, veio um contrato bem difícil. E eu olhei pro contrato e falei, não entendo disso. A minha família é muito grande, a minha família do Matheus. E aí tem pessoas de todas as áreas de direito. Eu falei com minha prima que é procuradora, eu falei, olha isso aqui pra mim. Eu falei, não, fala com meus amigos que são da área empresarial. Resumindo, era um contrato muito leonino. Então, é uma coisa que eles iam ficar com o meu conteúdo, eles podiam me tirar a qualquer hora. Então eu falei, isso aqui não é o meu tudo ou nada. Né? Eu não sou um artista pra jogar tudo aqui, vai ser minha vida. Então eu acabei desistindo desse projeto. E quando eu desisti do projeto, levantou uma luz que eu falei, olha, Quero fazer isso. eu posso fazer isso. Então, se E eu não alguém... preciso deles pra E fazer eu não isso. preciso desse, então eu posso escrever um livro. Então esse livro, ele teve um objetivo, né, de eu difundir, democratizar esse conteúdo. Perfeito. E eu chamar pessoas muito boas para fazer essas soft skills que eu acho que o médico vai ter que aprender. Ele não precisa empreender, ele pode trabalhar no emprego público. Ele não precisa montar um consultório necessariamente. Mas até no emprego público hoje ele vai ter que ter alguma dessas habilidades. Então esse é o objetivo de democratizar. Eu tinha um objetivo de crescer pessoalmente. Então quando eu vim para São Paulo eu falei, eu tenho que usufruir isso. Então eu vim para cá, tentei fazer o doutorado. Comecei, mas não deu certo. Aí hoje eu estou num projeto de mestrado. E aí eu falei, não, eu quero fazer um livro, eu quero fazer network. Então eu tinha que movimentar muito grande, né? Eu tinha que ser um tremendo inquieto porque eu não conhecia tanta gente em São Paulo. Então eu fui fazendo esses movimentos. E aí nasceu essa ideia. A gente começou a escrever, só eu e o Matheus. E aí começamos a mandar as cartas para as editoras. Mandamos para, acho que 16. Mas já estava escrito. Não, a gente escreveu 2 capítulos só. Ah, tá. A gente omitia que a ideia estava praticamente escrita. Mas tinha 2 capítulos feitos e tinha um capítulo modelo que a gente mandava para as editoras. A gente mandou para todas as editoras e todas negativas. Ninguém respondeu. Ah, eles nem responderam? Não, de todas essas, vamos falar que 6 negaram. As outras, Nem responderam. nem responderam.
E aí eu... Que deve dar até uma angústia. Não? Eu que tô da conspiração já ia pensar assim, ninguém me respondeu, vai ter meu capítulo modelo lá, já vão pegar minha ideia e publicar. Mas enfim. Nossa, eu ia pensar total nisso. Eu já ia pensar que eu entreguei meu ouro e a pessoa sequer ela teve a decência de responder. Tem um detalhe assim que Eu já não é ia. tão isso, mas assim, na maioria das vezes, a ideia sozinho não vale muita coisa. Aham. Mas vale. Eu também não discordo que a ideia vale, mas é importante executar. Claro. E aí a gente viu a Manoli, aí viu um sitezinho lá que tinha uma coisa que era... estamos fazendo uma rodada de pessoas para publicar seu livro sem uma instituição por trás. Aham. Aí eu falei, Matheus, nossa chance, a gente tem instituição, só eu e você, mas assim, quem é nós no jogo do bicho, né? Então a gente vai, talvez eles vão pedir alguma coisa e vão pedir uma pessoa a mais aí, uma pessoa com experiência, porque o Matheus, ele gosta de livros, ele até publicou, tem uns 3 livros publicados, acho que tinha 3 livros publicados na época. E o Matheus, engraçado, foi a ideia que teve uma empresa de saúde que eu vendi a ideia para ele publicar na Sanar, e o livro dele, ele escreveu praticamente sozinho, ele e um colega, como estudante de medicina, sobre radiologia, e foi entre os 5 livros mais vendidos da Sanar. Caraca. Então ele Bizarro. é muito bom em escrever. E aí, beleza, então eu falei, Matheus, não, isso não vai dar certo. Vai dar certo. Tenha calma que vai dar certo. E aí, a gente foi pra Manoli, mas também fomos negados. Então, fomos negados 100%. E aí, teve um evento da Manoli que eu vi a CEO da Manoli. E aí, eu vi um diretor, falei, olha, eu mandei um livro pro seu, eu queria reenviar esse capítulo modelo, pode ser que vocês não tenham gostado, a gente tinha pecado, a gente queria a oportunidade de reenviar esse capítulo modelo, mas eu não sou de nenhuma instituição hoje, eu não tenho ligação de nenhuma sociedade, então são 2 pessoas querendo publicar, enfim. Falei, tudo bem, fala com o diretor, vocês enviam de novo. Eu falei, beleza, eu liguei pra ele e falei, vamos melhorar esse capítulo aqui, vamos passar um final de semana inteiro pegando referência e vamos melhorar aqui esse capítulo. Aí melhorando, reenviamos. E eles gostaram bastante. E aí depois que eles gostaram, eu falei, olha, a gente tem interesse em financiar o projeto de vocês inteiro, mas eu preciso de uma pessoa responsável por esse livro que tem mais experiência que vocês. Uhum. E aí a gente mapeou as pessoas. E aí a gente encontrou o Dr. Sérgio, que foi um anjo também, que um cara fenomenal, que tem muita experiência, ele tem mais de 10 livros publicados, então ajudou a logística, né, o framework de fazer esse livro. Entendi. Então foi muito bom, mas eu e o Matheus, a gente fez 13 capítulos desse livro. Então teve muitas pessoas que falaram que a gente queria um network, então a gente queria fazer um grupo de pessoas muito boas que nos ajudasse ali a escrever. Então foi dificuldade, que muitas pessoas falaram, não tem tempo de escrever. Aí eu falei, tudo bem. Mas no fim das contas tem uma galera maravilhosa. Tem o Zé de Alencar, que ele já veio aqui no podcast, tem o episódio anterior, antes do seu. Tem a Sabrina Correia, que é paliativista, que era do Papo Paliativo. A Ana é fãzaça dela. Fã dela. E hoje em dia ela é professora da UFC e a gente até participou já juntas de um grupo. Então, assim, tem uma galera... Tem uma galera fenomenal. E isso eu bati na porta de todo mundo. Que legal. Por exemplo, a Sabrina falou isso. Eu tô aqui muito pegado. Eu falei, Sabrina, você é um fenômeno. Eu vou escrever e aí você corrige tudo. Porque eu vou errar muito. Ela falou, não, tudo bem, então manda bala aí. Eu quero chamar a atenção de mais gente. Tem o João Breiner, que é neuro, também tá na escola, também é de Fortaleza, sobre algoritmos em medicina. Ele é um gênio também. Mas eu quero falar de um capítulo específico agora, que eu falei pra ele, quando a gente tava em deixa eu só contar mais uma história, que é a história do Cisne. Ele é o... Sim, eu não falei, né, gente? O prefácio do livro. Sim. Mas eu falei, né? Falou, claro. Que é o presidente do Einstein. Então, a gente também queria um prefácio legal, que combinasse com alguma coisa de inovação e tecnologia. Então, a gente listou também 14 pessoas. 13 pessoas negaram também a gente. E aí eu fiquei um ano mandando mensagem pro Dr. Cisne. Eu não conheço ele, eu não conhecia ele. Então, eu mandava por e-mail. Eu mandava por... LinkedIn, será? Eu mandei pro LinkedIn, eu mandei no e-mail corporativo do Einstein. Você cercou ele por todos os lados. E aí eu achei um artigo que tinha um telefone da secretária dele. Nossa. E aí eu mandei o projeto. Contato do artigo. Mandei o contato do artigo e mandei pra ele o projeto, pra secretária. Nunca falei com ele assim. Sim. Assim, mandei pra secretária. E a secretária falou, olha, Dr. Cisne ficou interessado no seu conceito, ele aceita bater um papo com você e eu queria saber quantos minutos você precisa. Aí eu falei, olha, tudo bem. Aí eu fui pra casa, eu fui pensar como é que eu ia apresentar pro Dr. Cisne um projeto desse livro. E aí eu conversei com a Marina, com a minha esposa, eu falei, olha, você faz menos é mais, fala menos tempo, seja muito objetivo e veja o que você pode encantar ele da melhor forma. Então pesquisa ele a roda esse final de semana, então eu passei o final de semana inteiro vendo tudo que ele tinha publicado, tudo que tinha livro dele no Einstein, então vi os livros dele, li o livro dele 2 vezes, que ele tem um livro sobre inovação. E aí marquei 7 minutos, falei, eu preciso de 7 minutos para conversar com ele.
E aí eu deixei 5 minutos 7 apresentando o projeto É muito específico. e isso. 2 minutos Isso é falando muito com coisa ele. de mundo corporativo. É total, gente. Que E loucura. é totalmente mundo corporativo. E aí eu lembro, foi uma coisa muito legal que me confortou. Que ele, a primeira coisa que ele falou na conversa foi, olha, ele falou, sabe por que eu tô aqui conversando com você? Porque o seu projeto é de educação. E eu adoro educação. E sempre quando um cearense vem falar sobre educação comigo, eu sempre vou escutar. Ele fala, qualquer pessoa vai escutar, mas o cearense eu vou escutar mais. Tá perdendo chance, tá perdendo a vou chance. mandar um e-mail pro e-mail corporativo Olha lá. do Einstein. Olha lá. E aí ele falou, eu sempre escuto um cearense falando de educação, porque vocês são líderes de educação. Então eu fiquei muito como ele reconheceu o Ceará em si, né? Então depois eu apresentei, ele super falou, vou topar o projeto, ele falou, e eu aceito, e eu chamei ele pra fazer o prefácio e fazer um capítulo. E ele falou, vou fazer o capítulo, eu ficava lá mandando mensagem pra secretária, tô com prazo errado, mano, ele tá me esgoelando aqui. E eu ficava falando com a secretária dele e deu tudo certo no final, e graças a Deus foi um sucesso. E tem de tudo. E o prefácio é super elogioso, assim, muito legal. E tem um capítulo, uma parte aqui que é sobre vestir-se, né? Vestimentas na medicina. Que quando eu olhei, né? Aí tem assim, para homens, para mulheres. Eu, Dá uma asinha, quem assim. me conhece como feminista, que sou, já fiquei irritadíssima, que eu falei, quem que é? Já olhei se era um homem, tinha escrito, já ia ficar muito, muito chateada, pelo menos foi uma mulher. Eu falei assim, quem que vai me dizer o que eu posso e o que eu não posso vestir? Mas depois de passado aqueles 5 segundos da irritação que eu tive com esse capítulo, eu achei muito legal. E vou dizer por quê. Eu acho que são coisas simples, que as dicas que tem. Tem, às vezes, eu acho que umas hipérboles, uns exageros. Eu acho que o médico não precisa usar gravata, assim, a não ser que seja uma ocasião muito especial, terno e dizer as cores. Mas a gente não pode contar, por outro lado, aquela cena de advogado do diabo pra mim mesma, com o bom senso das pessoas, né? Não pode. Então, Não exato. pode. Eu até mostrei pra ela. Falei, amiga, isso aqui é muito importante. Porque a gente não pode. Eu acho que é um momento solene, uma consulta médica, ou um plantão, ou você tá atendendo e tocando uma pessoa. Então, acho que você tem que manter o decoro. E saber o que você pode. Comenta aí um pouquinho sobre isso. Como é que foi? Eu confesso que quando eu fui ler esse capítulo, eu até fiquei assim chocado. Eu falei, cara, eu tenho que estudar isso, né? Porque eu lembro que quando eu comecei aqui em São Paulo, eu vinha com camisa manga curta, assim, né? Nossa, São Paulo ninguém usa camisa E manga aí- curta. Ninguém usa. Aí a mulher olhou pra mim, você tá indo pra onde? Eu falei, eu vou começar a semana do meu consultório. Eu falei, aqui em São Paulo? Eu falei, Fortaleza eu só uso camisa curta, assim, né? Eu não ia muito Sim. de sapato social, assim. Eu falei, cara, ninguém vai olhar para as pessoas vão te julgar muito. E eu falei, é sério isso? Ela falou, é muito sério. E isso é mais sério pra gente que não é daqui do que quem é daqui. É. Eu já faço um parêntese sobre isso, mas é. E aí eu me choquei, eu falei, olha, você tem que mudar. Vamos lá comprar umas roupas pra você. Então eu falei, sério que eu vou precisar fazer isso? Não acredito, não. Não, com certeza. Eu falei, você tem que ir social. Você tem que mudar a camisa. Você tem que mudar a sua calça. Então você tá atendendo lá, eu tava em Alphaville, né? Você tá atendendo em Alphaville. E aí depois eu fui pro Círio, você tem que mudar totalmente. Então lá fui eu lá no como é que chama? No Catarina, atrás de roupa, que era um outlet, pra trocar a parte do meu guarda-roupa. E nessa época eu tinha até voltado dos Estados Unidos, eu falei, não, vou ter que mudar meu guarda-roupa e meu modo de me vestir, tá? Até eu fui estudar comunicação, como se vestir, porque eu vi que realmente isso influencia, né? Quando você vai estudar, a imagem conta. Sim. Lógico que nem de mais, nem de menos, o bom senso, né? Como tudo na vida, né? Usar o racional, acho que é o simples da vida, mas isso conta. A vestimenta é uma mensagem subliminar muito forte. Exato. E, querendo ou não, por mais que você fale bom dia, o visual é a primeira coisa. Então a pessoa já te viu, ela já te julgou sem saber que ela te julgou. Exato. Então é muito forte. E assim, a gente tem, querendo ou não, nós temos uma profissão certamente elitizada de forma geral e que existe um poder da representatividade muito grande, né? Que você está na emergência, ninguém escolhe o médico que vai atender, ninguém fica perguntando, né? Quem vai fazer o exame, assim. Então esse poder da representatividade acaba criando essa figura do paciente que o médico vem daquela forma. E quando você sai muito da forma, às vezes isso choca. Lógico que existem as pessoas com bom senso que não vão lhe julgar de forma nua, mas existe outra parte que pode lhe julgar. Para você evitar, você não precisa estar certo, você vai querer paz. Né? Não erre, né? E eu acho que isso vem muito a calhar, e trazendo um pouquinho para a realidade fora do consultório, que eu acho que no hospital, no geral, e aqui em São Paulo, acho que tem muito isso, o scrubs, né, aquele conjunto cirúrgico, é
Eu acho que é o mais adequado, porque você vai estar bem vestida, é quase que uma farda, você não precisa se preocupar também, não vai perder muito tempo escolhendo que gravata que você vai usar. No PS, se for no PS da Hospital São Paulo, Você assim, não vai usar gravata. nem precisa, eu acho que é até ostensível, eu acho, né? Até acho o contrário, falaria mal de você no PS de gravata. Mas assim, porque eu já tive, assim, aluno que chegou pro plantão de bermuda e camiseta. Porque é verão, janeiro, tá calor. Eu falei, tá calor pra todo mundo. Você tá vendo alguém de bermuda aqui? Não dá, não é adequado. Primeiro que nem pode, porque em hospital, sério, né? Você nem entra, porque você não pode entrar de bermuda. Se você tá trabalhando, você tem que ter a perna coberta, um sapato fechado, né? Sim, Do ponto de vista de biossegurança, inclusive, né? Então, assim, mas a gente não, como eu falei, a gente não pode contar com o bom senso das pessoas. Porque eu vou treinar. A resposta que eu ouvi do aluno do 6º ano, a pessoa que vai se formar já, porque eu vou treinar natação depois. Aí eu falei, ninguém aqui tem nada com isso. Sinto muito, você venha pra cá pra trabalhar no momento que você estiver minimamente bem vestido pra isso. Jaleco e bermuda nem combina. Eu acho que além de tudo, a gente tem que deixar claro até pra quem tá ouvindo e é mais jovem, principalmente os alunos, que assim, tem um outro fator. Você falou o negócio da aparência, ele já tem cara de novo. Isso. Né? E daí, de novo, vou voltar até na fala da professora Rosa, no episódio que a gente entrevistou, que ela falou, o paciente, por exemplo, do sistema público, ele sequer te escolheu para você estar lá, né? Total. Então, assim, ele já tá lá, você já tá lá sem ele ter escolhido você. Daí chega lá alguém com cara de novo, com cara de criança, de bermuda, sabe? Regata, Muitas vezes, então, como eu já falei, já peguei menina com blusa curtinha, cropped, que agora é moda, fala cropped e calça baixa mostrando a barriga. E ele tem que ser atendido, não detalhe, ainda quando é aluno, vai atender em 2 ainda. O paciente fala, nossa, dei azar. Simplesmente assim, né? Nessa loteria, eu dei azar. E daí já começa ruim a relação médico-paciente, que a gente fala tanto e tudo mais, já começa ruim daí. Então ele já começa com um viés muito ruim, né? E a gente fala muito sobre comunicação, melhorar a comunicação, a fala do médico, mas essa comunicação da vestimenta é a comunicação não verbal. Você minimamente tem que ter pensado, você minimamente tem que ter pensado que você vai atender, vai entrar na vida de uma pessoa, especialmente se for no PS, você entra num momento muito ruim, onde a pessoa está com um desconforto muito grande, porque se ela precisa chegar no pronto-socorro onde a gente atendia, que é o pronto-socorro São Paulo, ela já não é afortunada, né, na vida. Então, a gente já está para além da história do é melhor com gravata, sem gravata, o paciente vai o seu ticket vai ficar maior ou menor, né? É o mínimo de você se preparar para aquele momento de entrar na vida de uma pessoa, né? Total. E isso faz diferença, que você me falou que tem estudo sobre isso. Tem. Eu vou até mandar para... Eu estou estudando ainda esse artigo, então nem tenho uma opinião formada, não li todo o artigo ainda, mas é um artigo, tem 2 artigos, um dele principalmente da Austrália, que a Austrália, ele digamos que ele tem uma característica de ser mais uniforme nos modelos de roupa. Então é mais scrubs. Já os americanos, ele tem ali aqueles modelos scrubs dentro do hospital. Às vezes na clínica daquele hospital é mais gravata. Quando ele está circulando, ele é um professor dentro do hospital, ele usa outro tipo de roupa. Então, e lá na Austrália é menos. Então eles pegaram esse estudo e mostrou como isso influencia, né? No grau até de confiabilidade do paciente. Perfeito. Então, querendo ou não, isso é uma coisa. Eu vou deixar, depois eu vou mandar para vocês esse estudo. Colocar o link lá cardzinho embaixo. com o link, muito bom. Então, é uma coisa até pra gente aprender mesmo, né? Lógico que tem que usar o bom senso, eu não preciso seguir esse estudo à risca. Claro. Mas a gente tem que usar o bom senso também até a nosso favor, de forma geral, até a nossa marca pessoal. E saber conduzir isso da melhor forma possível. E tem um pouco de postura também, né? Não é só a roupa, né? A gente tá falando da roupa, né? Por conta do capítulo, mas tem um pouco de postura, a forma que você se senta, a forma que você aborda o paciente, a forma, né? Tudo isso. Conta muito. É o que eu falei, às vezes, para algumas pessoas pode ser óbvio, mas a gente precisa ter essa padronização pra gente falar também a mesma língua e passar uma impressão boa, porque todo mundo já passou aqui, até a gente que é médico, a gente já passou pela experiência de pegar um médico que você olha e fala, nossa, né, não me senti confortável ali. E né? Engraçado que nessa hora, por exemplo, minha esposa foi lá no HCO. E aí, no andar dela, tinham 10 pessoas da USP, 5 da Unifesp, do IANS, assim, todos lá eram muito bons. Se fosse olhar o currículo dessas pessoas, o andar era todo mundo fantástico. Sim. Né? Mas ela escolheu o cara que tratou ela melhor.
Claro. O cara que respondeu ela melhor, que teve uma relação médico-paciente melhor, Isso aí. que ligou pra ela depois. Que às vezes falou uma linguagem que Uma ela linguagem entendeu. que ela né? entendeu, Porque ela por não tem uma. conhecer. Não, ela tem um nível intelectual alto, mas ela não é, Não é da da área área. da saúde. Então, assim, por Total. mais que seja casada com um médico, Total, né? é. Então isso eu acho que conta muito. Sem dúvida. Sim. E talvez no futuro conte mais ainda. Que eu Sim. tenho mais pessoas boas formando. Se eu tô num local que tem alta concorrência, às vezes são pequenos detalhes que É você o vai... soft skills que vai te diferenciar, né? Exatamente. Num mundo que o hard skills é mais ou menos nivelado, Nivelado. o que vai te diferenciar é o soft Exatamente. skills. Né? Principalmente quando nós somos mais autônomos ainda, né? Sim. Eu não tenho uma grande instituição que preza por mim e vai fazer tudo pra mim. Eu não preciso, entre aspas, fazer nada. Uhum. Né? Ao É, mas eu acho que contrário. mesmo nos americanos, né? Os Porque, americanos, assim, eles têm também muito. não, e porque, assim, na verdade, daí tem um outro lado, né? Eles têm uma instituição por trás que cobra deles. Cobra isso. O corporativo, né? O mundo Exatamente, corporativo, cobra é. deles a soft skills. Aqui é diferente porque eles vão dar os treinamentos, eles vão dar Sim, palestra, sim. mas assim, eles também Com cobram. certeza, com né? certeza. Também Só é um modo necessário. diferente de cobrar, né? Exatamente. Super cobrados. Com Perfeito. certeza. Mas é uma habilidade, é um mundo que eu acho que o médico vai ter que olhar cada vez mais. Eu acho que tem hora também, ele não pode também, do mesmo jeito que eu vejo, assim, eu tava com os internos, e os internos iam fazer prova de residência, mas eles estavam fissurados na bolsa de valores, no modelo Não, daí... de outras coisas assim que não tinha. É. Eu falei assim, cara, a gente tem muitas coisas que você tem que olhar também na hora certa. Você pode olhar e pincelar, mas você não pode ficar bisurado e tem que ser as suas prioridades da vida. Você vai ter vários estágios A sua formação da sua vida, do hard sua skills, carreira. ela Ela é vem primordial, até bem sem antes, ela é você não- primordial, é isso. Sem ela você não vai conseguir fazer nada. Porque o soft skills sem o hard skills é o picareta do Instagram. É só isso, né? Isso aí é que nem aquilo que falam de colocar as pedras, né? Isso. Você coloca as primeiras pedras grandes, que é o hard skills. Exato. A areia vem depois, porque você colocar só areia não vai ter espaço para pedra grande, né? Então, assim, Exatamente. enfim, eu acho que isso. Mas eu acho que essa é uma boa forma da gente mostrar que, assim, precisa do soft skills, mas depois que você já está mais estruturado, é que você precisa refinar os soft skills. Você precisa, no Exatamente. mínimo, né, de postura, de se vestir, de tudo mais, de como tratar. Lógico. Mas você vai refinar isso depois que você já tiver o seu hard skills Exato. construído, digamos assim. É a base da medicina. Isso foi até um dos pensamentos que a gente fez esse livro, né? Que o primeiro pilar que eu queria fazer era a medicina baseada em evidência. E era uma coisa, na minha humilde opinião, super importante, que a gente é muito fraco, que eu acabei as residências ali quase antes de ir pro fellow, com uma dificuldade tremenda, assim, uma falta de conhecimento meu de medicina baseada em evidências muito grande. Então eu coloquei na minha vida que eu fui para um colega que tem um canal do YouTube que é bem legal, que ele fala de medicina baseada em evidências, que eu coloquei uma meta de ver 80% dos vídeos dele, chama Quem? Luiz Correia. Luiz Ah, Correia, sim. sim. Todos Maravilhoso. conhecem. Ele tem um Maravilhoso. podcast também. Ele tem um inclusive, podcast, eu maravilhoso. assisti todos os podcasts dele e eu vi 80% dos vídeos dele. E isso me iluminou muito, e me deu uma iluminação no conteúdo ali, de eu pensar, olha, eu preciso estudar isso aqui. Lógico, eu aprendi ali muito com ele. Depois fui ler o livro do José, e aí fui discutir com o José. E eu conseguia discutir alguma coisa com o José, né? Conseguia conversar. E aí eu tenho também um primo que ele considera meu mentor também. E eu tenho 2 mentores, né? Um que faz muita pesquisa, então consegui conversar com ele de uma forma melhor. Ele é um grego, mas mora nos Estados Unidos há muitos anos e é dessa Universidade de Stony Brook, ele é meu mentor hoje. Eu tenho um primo que é cardiologista, que também entende muito. Geralmente os cardiologistas são os que entendem Cardiologista, mais. porque veio Cardiologista primeiro Publica na mais o cardio. que vi primeiro, Veio né? primeiro na cardio dos grandes ensaios, né? É, Eles são os estudos são pioneiros, deles, são pioneiros, são eu não todos tenho deles, como né? falar. Então, foi uma das bases que a gente fez. Eu chamei o José para fazer o capítulo de como ler o artigo científico. Sim. Eu fiz o pouco que eu aprendi de pensamento crítico, e eu pedi pro José para revisar meu capítulo, Perfeito. que foi eu e o Matheus que a gente fez. Então eu falei, eu tinha que colocar um mínimo disso. E depois a Perfeito. gente fez soft skills, educação financeira, inovação, algoritmo, inteligência artificial. Mas isso é a base da medicina, né? Se a gente não souber ler e ter um pensamento crítico na medicina, tirar nossos vieses, diminuir pelo menos ao máximo que conseguirmos os nossos vieses, a gente não vai conseguir fazer uma medicina boa. Ítalo, foi um prazer enorme receber você Nossa, aqui. prazer Eu vou todo terminar meu. com uma anedota, que eu Ah. preciso contar isso, Conta. que eu descobri hoje especificamente. Você falou do Luiz Correia, eu lembrei. Eu também adoro sempre ouvir os podcasts dele, leio o blog dele sempre. E hoje, não lembro exatamente porquê, eu comecei a ouvir um episódio e eu descobri que eu acho que eu copiei ele.
Como assim? Sabe amiga? quando eu falo no final? Se você Sim, gostou de ele ir para os fala amigos, aquilo. ele fala. De repente você gente. ouviu e nem lembrava. Então eu falei, só que assim, fazia tanto tempo que eu não ouvia, desde antes da gente começar o podcast. Falei, gente, eu tô copiando sem Luiz, saber. Então, tá feita por a favor, reparação. tá feita a reparação. Vou colocar coach aqui, por favor. Eu preciso contar essa anedota. Muito Mas bom. como é que ele falava? Ele fala, se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os E inimigos. ela fala falo assim, desde o todo. começo. A desde gente, o co- esse é o episódio Só que daí, a hora que eu 39, ela fala em ouvi, todos. como ele começou muito antes da gente, eu falei, cara, eu devo ter copiado. É que eu não lembrava que era dele, mas eu devo ter copiado, né? Assim, involuntariamente. Involuntariamente. Mas é uma homenagem, porque eu adoro. Então. Deixa um recado final para os estudantes e médicos jovens que escutam a gente, e depois já deixa os seus contatos aí dos seus milhares de arrobas que você tem, todos os canais que o pessoal te acha. Bom, primeiramente, obrigado por esse papo, muito legal. Parabéns de novo pelo projeto de vocês. Obrigada. Os pacientes, né, ali é de @Ítalo Vascular, a gente tem os canais de medicina que é dentro do Medicine, Medicine Academy, Medicine Cards, de psiquiatria, o Medicine Psique, tem um canal, a gente tem um podcast também. Sim. Não é tão bom Já quanto ouvi. esse, Não, é claro que é. mas a gente tem um podcast lá legal também. Como chama o podcast? Deixa o nome Chama aí, Medicine Me Cast. que a gente coloca O no podcast chama card. Medicine Me Cast e tem o podcast só de psiquiatria, que é o Simplesmente Psiquiatria. Ah, legal. Muito bom. E aí o Matheus que também que toca, e eu toco o Medicine Cast. Então a gente tem esses dois podcasts do Medicine. E um recado para medicina é sigam firme, né, que a medicina é fantástica. Tem até um artigo do BMJ que chama Medicine is difficult, there is no shortcut. Não tem atalhos, não tem como a gente pensar que medicina tem atalho nenhum. Nem tem que ter, né? E tem que ter, né? Tem caminhos melhores, você faz escolhas, você pode desistir de alguma coisa, tá tudo bem. Você tem que saber também a hora de parar, às vezes é a sua felicidade que está em jogo. Mas sigam firme que a medicina eu acho que vale a pena. Eu tive uma coisa legal, quando eu estava muito frustrado os primeiros meses que eu estava em São Paulo, e de repente uma pessoa me chamou para trabalhar com tecnologia. E aí eu fiquei 10 meses trabalhando nessa empresa com desenvolvedores na área da saúde. E eu não fazia a mínima ideia. Então a medicina tem muitos campos assim. Muitos. É isso que a gente tá querendo trazer A aqui. gente traz aqui de tudo, diferente. Então, assim. infelizmente, esse período eu fiquei 10 meses sendo CMO de uma empresa com desenvolvedores, chamava uma startup, chamava Pulsite, foi muito legal, eu fiz um projeto de inteligência artificial, infelizmente não deu certo os projetos, mas eu criei uma experiência super legal do mundo que eu não conhecia e acabei me apaixonando mais por tecnologia que eu não conhecia, nem sabia que era possível, mas que é possível, que tem muita gente muito boa fazendo isso e que é um caminho que eu acho que vai crescer muito na medicina. A gente vai deixar até a indicação, tem um episódio nosso com o IA, E que é sobre ciência de dados e tecnologia na saúde. Nossa, que legal. Muito bom. Eu adoro isso, adoro. Ele tem muitos livros também de um cardiologista, que é um dos diretores do Medscape, que é o Eric Topol. Sim. Ele tem vários livros fantásticos sobre tecnologia, Deep Meds, tem outro livro que chama, se não me engano, Why Patients Will See You Now, muito bom também, geralmente os livros são em inglês, mas tem vários canais no YouTube dele com tradução também, e é fantástico, é um mundo que eu acho cada vez mais a medicina Perfeito. vai estar inserida. Bom. Ana, onde é que o povo te encontra? Eu tô no @doutora Ana Gandolfi. E você, Raquel? No @endocrinofeelings. O Médico de Que está no @médico de Que. E, especialmente pro Luiz Correia, se vocês gostaram, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Valeu.